Bom dia, irmãos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que está o coração de vocês hoje? Quem está com o coração meio frio hoje aí, como é que está? Ou seu coração está aquecido? Ou tem o coração, quem está com o coração queimando aí? Então vou ser rápido aqui, porque o negócio já está pegando fogo. Então, irmãos, sejam bem-vindos. A gente vai desfrutar um pouco. Ontem o Narciso convidou a gente para subir o monte. A gente teve que descer o monte para ir para casa dormir. Mas hoje eu quero convidar vocês de novo para a gente subir de novo para o monte. Que tal? Amém? Então, irmãos, em Mateus, a gente vai passear um pouco. Eu tenho 20 minutos para a gente fazer esse passeio novamente em Mateus 5, 6 e 7. Né? E Mateus 5 ele tem uma ligação íntima com Deuteronômio 5. E eu queria ler para vocês aqui Deuteronômio 5, versículo 29, que diz assim: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse, e eles e seus filhos para sempre. Então, o que aconteceu? Mateus 5, ele é um reflexo de Deuteronômio 5. O que aconteceu em Deuteronômio 5? Moisés está recapitulando a subida dele no monte. Moisés subiu ao monte e recebeu as leis do Senhor, né? E Deus naquele momento, para passar a lei para o povo, ele veio com fogo, com trovão, para ver se o povo temia e obedecia a lei. É parecido quando eu faço com meu filho, né? Quando meu filho está desobedecendo um pouco, aí eu falo mais firme com ele, né? Aí ele percebe que eu estou falando sério. Aí ele vai lá e faz. Mas daqui a pouco ele desobedece tudo de novo. Então foi isso que aconteceu com o povo. Por quê? Porque o Senhor falou assim, ó, quem dera que eles tivessem tal coração. O povo falou assim, olha, a gente faz tudo que for para fazer, tudo que Deus mandar a gente fazer, a gente faz, a gente vai cumprir, vai dar tudo certo. Mas o Senhor de cara já falou assim, quem dera que eles tivessem esse coração. Né, irmã Isabel Coutinho? Quem dera que a gente tivesse esse coração, né? De obedecer a todo tempo tudo que o Senhor fala. Ia dar tudo certo, irmãos. Se a gente obedecesse a todo tempo tudo que o Senhor fala. Mas qual é o problema? O nosso coração. Então por isso que depois de muitos anos, chegou uma pessoa que tinha tal coração. Aleluia! A gente viu recentemente em Ezequiel, né, que o Senhor tinha uma profecia. O Senhor falou assim, colocarei um novo coração e um novo espírito, para que andeis nos meus mandamentos. Então, em Mateus 5, apareceu alguém com um novo coração. Aleluia! E aqui, diferentemente da abordagem de Deus, que ele achou que se ele fosse bravo e falasse forte, com fogo, com trovão, o povo ia obedecer, Jesus ele teve uma outra abordagem. O que Jesus fez? Bem, se falando grosso, falando sério, o povo não conseguiu obedecer, eu vou fazer diferente. Eu vou atrair as pessoas. E o que Jesus fez? Começou a curar, começou a ensinar, começou a fazer maravilhas para as pessoas. E o que as pessoas fizeram? Elas começaram a se aproximar. Então, dessa vez, Jesus não subiu no monte sozinho, ele estava acompanhado. Aleluia! Só que Jesus percebeu que o problema era o quê? Como a gente viu aqui em Deuteronômio. Era o coração. Então, ele começou tratando com o coração. As bem-aventuranças é para mostrar como é que é o coração de alguém capaz de cumprir os mandamentos do Senhor. E aí ele começa a falar. Bem-aventurado. Como é que é o espírito novo de alguém para obedecer às leis do Senhor? Os humildes de espírito. Aí ele avança. Bem-aventurados que choram. Ou seja, quem tem um coração quebrantado. Bem-aventurados mansos, né? Porque herdarão a terra. Bem-aventurado quem tem um coração misericordioso. Bem-aventurado os limpos de coração. Bem-aventurado quem tem um espírito pacífico. Então, esse novo espírito e esse novo coração, ele tem essas características. Amém? Amém. Só que tem uma recompensa para quem tem esse novo coração e esse novo espírito. Não é isso que está dizendo aqui? Ele fala, os humildes de espírito,
porque deles é o reino dos céus. Onde é que está a recompensa, irmãos? Não ouvi. Onde é que está a recompensa? No reino. Então, irmãos, primeiro momento é um investimento a longo prazo. Quem quer ficar rico sabe que tem que fazer investimentos a longo prazo. Quem quer ficar rico aqui, levanta a mão. Então, irmãos, quem quer ficar rico tem que saber que alguns investimentos são a longo prazo. E o Senhor está falando aqui que bem-aventurado, quem é bem-aventurado? Uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa feliz, uma pessoa com bom estado de espírito, uma pessoa empolgada, animada, que está bem disposta. Bem-aventurados são essas coisas. E o Senhor está falando que o bem-aventurado, ele vai ser porque ele vai entrar no reino dos céus. E o que ele fala? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Se o Henrique começar a chorar muito para mim, um dia ele chora, eu vou consolar. No dia seguinte ele chora, eu vou consolar. No terceiro dia, eu já vou me afastar do Henrique. Por quê? Nossa, o Henrique só reclama. O Henrique é chorão demais. O mundo é assim, irmãos. Se você começar a reclamar demais e chorar, as pessoas não vão te consolar. As pessoas vão se afastar de você. Então, bem-aventurados que choram porque serão consolados, está lá em Apocalipse 21. Que fala o que em Apocalipse 21? Eu vou enxugar dos olhos toda lágrima. Em Apocalipse 21, irmãos, vocês vão ser verdadeiramente consolados. E aqui ele fala também, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Sabe qual foi o homem mais manso aqui na terra? Quem sabe? Fala alto. Moisés. Moisés herdou a terra? Ué, mas bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Por que Moisés não herdou a terra ainda? Porque ele está esperando o reino. Então, irmãos, tudo que ele está falando aqui é para o futuro. Ele fala, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça. Você acha que no Brasil vai ser saciada a sua fome e sede de justiça? O que você acha, Ricardo? Difícil, né? Mas ele fala, quem tem fome e sede de justiça será farto. Quem for misericordioso vai ser passado para trás. Aqui na terra, quem é misericordioso demais é passado para trás. Mas o Senhor fala, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, irmãos, você pode até sair daqui um pouco triste, pensando assim, então tudo ser bem-aventurado é só lá no reino. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Existem investimentos também, irmãos, que é a curto e médio prazo. E o Senhor entregou uma chave, sabe para quem? Para a igreja. A igreja, ela pode abrir um portal secreto, que eu quero contar para vocês essa manhã. A gente pode secretamente hoje entrar nesse reino e desfrutar dessas bem-aventuranças. Aleluia! Amém. E essa chave que eu quero falar para vocês, irmãos, são 3 chaves que eu quero entregar na mão de vocês essa manhã. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Então, quem conhece as Crônicas de Nárnia aqui, levanta a mão. Eita, pouca gente, hein? Nas Crônicas de Nárnia, irmãos, do C.S. Lewis, tem um filme, tem um livro, você pode ler o livro, assistir o filme, vale muito a pena. Ali tem uma passagem secreta, que você entra no quarto, fecha a sua porta, ali tem um armário. E quando você abre o armário, você passa para outro reino. Aleluia! Ali é o reino de Aslan. Aslan tipifica na história Cristo. Tá bom? Então a nossa chave aqui, irmãos, para a gente acessar o reino, está em Mateus 6. Então, já entregando essas chaves aqui para vocês, são 3 chaves que falam de Mateus 6. A primeira chave é a chave da generosidade. A segunda chave, irmãos, é da intimidade. E a terceira chave é da humilhação. Eu vou mostrar aqui para vocês essa passagem secreta. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto ao Pai Celeste. Então ele fala assim, de algo guardado, irmãos. Guardai-vos. Aí ele fala assim, a primeira chave é essa aqui, Quando, pois, deres esmola, não toqueis trombeta. Então aqui, irmãos, ele está falando de um coração de generosidade. O mundo, irmãos, ele é cheio de pecado. E o pecado provoca o quê? Injustiça. Não é verdade? Esse dia eu estava conversando com o irmão, ele falou assim,
Quando meu pai abandonou a gente, teve que ir embora, e por causa disso eu tive que começar a trabalhar. E ele teve que comprometer algumas coisas na vida dele. Um pai que abandona os filhos e vai embora, irmãos, o que é isso? É injustiça, não é? Então, irmãos, o mundo está cheio de injustiça. E as pessoas, por causa disso, são prejudicadas. E qual é o nosso coração? Da gente ser generoso. A generosidade, ela é capaz de abrir essa porta que dá acesso ao reino. Eu tive uma experiência, e aqui, irmãos, eu vou abrir mão do meu galardão para contar essa experiência. Então, eu espero que vale a pena, tá bom? Aqui fala que quando você faz uma coisa, você não pode contar para ninguém. Como eu vou contar para vocês, eu vou perder meu galardão, espero que edifique a cada um de vocês. Amém? Amém. Então, semana passada eu viajei, fui para a praia. A gente foi num casamento de uma irmã aqui. A Alex estava lá também. E eu e minha esposa, a gente aproveitou para descansar um pouco. A gente foi num quiosque, né, na praia. E daqui a pouco chegou uma bandinha, né? Um cara com uma moça com um violão, com uma voz muito bonita. E o rapaz com uma bateria. E eu estava num hotel, irmãos, que estava tocando umas músicas muito profanas, muito pesadas. E aquilo estava me incomodando, sabe? E aí quando eu cheguei nesse quiosque, começou a tocar música, ele tocou músicas mais antigas, e as músicas que eu gosto, sabe? Uma MPBzinha, um reguezinho, uma música baiana, aquelas antigas, que tinha uma letra ainda decente, que falava de amor e tal. Então aquilo ali alegrou meu coração. E eu me sentia ali meio como Saul, né? Quando Davi tocava a harpa para Saul, ele ficava calmo e tal. Eu me sentia assim ali, né? Poxa, que bom, desfrutando e tal. E a bateria do cara estava muito legal, no ritmozinho que eu gosto e tudo mais. Aí acabou ali, eles acabaram a tarde de tocar. Eu senti uma coisa no meu coração, né? Aí eu fui lá no rapaz que estava tocando bateria e falei para ele assim: cara, você salvou a minha tarde, eu tive uma tarde maravilhosa, muito obrigado por você ter tocado essa bateria maravilhosa. E aí eu pedi o Pix dele e falei assim: cara, posso te dar uma oferta? Aí ele pode, ele me deu o Pix. Aí depois que eu dei uma oferta para ele, eu falei assim: cara, posso orar por você? Aí ele pode e tal. Aí eu estendi a mão sobre ele, orei por ele. Aí ele falou para mim assim: nossa, isso nunca me aconteceu. Aí quase que eu falei para ele assim: nem comigo, foi a primeira vez. Então, irmãos, eu não sei o que vai acontecer com ele, mas aquilo ali me energizou, sabe? Eu senti como se tivesse sido transferido mesmo de esfera. Eu fiquei assim, cara, que coisa boa, né? Que, sabe, quando você sente assim que o Senhor está conduzindo uma coisa, eu não sei o que vai acontecer com a vida do rapaz daqui para frente, mas eu espero que ele encontre o Senhor também. E ele ficou feliz. Então, irmãos, para a gente ser generoso, a gente precisa de duas coisas: de tempo e recurso. Aí você vai me falar assim: poxa, Alisson, eu estou passando tanta dificuldade na vida e você ainda está me sugerindo de ser generoso, né? Mas, irmãos, você pode fazer duas coisas. Você pode fazer um voto ao Senhor: Senhor, quando as coisas melhorarem para mim, eu quero ser generoso com as pessoas. O Senhor vai honrar o teu voto. Mas você pode fazer uma segunda coisa também. Sabe o que é? Pedro, quando estava passando e tinha um aleijado, não era? Pedro falou assim: não tenho ouro nem prata. Mas ele parou para ouvir a necessidade daquela pessoa. Às vezes a pessoa passa pela gente na rua, né? Olha, a gente não quer nem saber o que é. Ó, desculpa, não tenho dinheiro, estou sem dinheiro hoje e tal. Mas hoje o pessoal tem Pix, sabe? Se você vier com essa aqui e não tem dinheiro, o pessoal já tem nos papelzinhos, ele já te passa o Pix. Então, cuidado. Mas Pedro falou assim: cara, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Não foi? Como é que foi? Levanta e anda. Rapaz, quanto é que custa um tratamento para um aleijado? Se tivesse o hospital lá, Sara Kubitschek, lá para o rapaz se tratar lá, né? Ia ser caro, não ia? Para ele se tratar? Então, irmãos, uma coisa que você pode fazer é desenvolver o teu dom. Quem tem dom de cura aqui, levanta a mão. Quem tem dom de operar maravilhas, levanta a mão. Então a Bíblia fala para a gente procurar com zelo os melhores dons. Se está faltando no nosso meio pessoas com dom de cura, esse é o melhor dom para a gente buscar. Porque se você curar uma pessoa, Ricardo, olha o tanto que a pessoa vai economizar com remédio. Olha o tanto de generosidade que você vai estar dispensando para essa pessoa. Tá? Então, irmãos, essa é a primeira chave para a gente acessar o reino, é a generosidade.
quando você for ofertar na igreja, irmãos, não oferta de qualquer maneira. Saiba que isso é capaz de te transferir de esfera, tá? A igreja, aqui, graças a Deus, irmãos, nenhum irmão recebe salário. Todo o dinheiro que a gente recebe, que entra aqui, é para ajudar os irmãos e para a gente melhorar o local para trazer mais pessoas para serem ajudadas. Isso não é maravilhoso? Então, toda vez que você oferta, irmãos, saiba que você está sendo transferido de esfera. Mas não é só isso, aqui tem um segundo ponto. Quando orardes. Uma segunda chave, irmãos, é a oração. Quando você entra no seu quarto, né, e em secreto você ora o Senhor, aquilo ali muda toda a história, te transfere de esfera. Né? Teve alguém que teve essa experiência, sabe quem foi? Daniel. Por que ele fala para você não tocar trombeta com essas coisas? Porque essas coisas, irmãos, elas têm que ser cotidianas na nossa vida. Se for um evento, irmãos, vamos fazer um evento de oração. Aí beleza, a gente divulga, né? E toca trombeta e tal. Mas quando é uma coisa cotidiana, a primeira vez, a segunda, a terceira, daqui a pouco, irmãos, todo dia você está lá entrando no teu secreto. Daniel entrava todo dia nos quartos dele. 3 vezes ao dia, Daniel entrava no quarto dele. Aí quiseram pegar Daniel. Vamos pegar esse cara, porque esse cara está crescendo demais, ele está prosperando. Irmãos, quando você ora, você prospera, sabia? Daniel estava prosperando. Quem quer prosperar, levanta a mão. Então você tem que orar. Quando você ora, essas 3 chaves aqui, o Senhor promete uma recompensa, tá? Então, quando você é generoso, existe uma recompensa para isso. E quando você ora, também existe uma recompensa. Mas eles tentaram pegar Daniel. E aí Daniel orava, eles falaram assim, vamos fazer um decreto, o rei vai assinar um decreto proibindo durante 10 dias ou 30 dias. 30 dias, né? O meu pastor está aqui me ajudando. 30 dias. Meu Deus, você não pode ficar 30 dias sem orar? Daniel, se liga, cara. É 30 dias, passa rápido. Fica 30 dias sem orar. Daniel não ficou um dia sem orar. E sabe o que aconteceu por causa disso? O mundo inteiro se curvou diante do Deus de Israel por causa da oração de Daniel. Olha o que é a sua oração cotidiana. Você acha que não tem efeito nenhum, né? Mas quando o reino chegar, o mundo inteiro vai se curvar diante do Deus de Israel por causa da tua oração. Aleluia! O que aconteceu? Como o Senhor fechou a boca do leão, o rei da Babilônia, que ele era o imperador da época, ficou maravilhado com o Deus de Israel. E aí ele lançou um novo decreto. Todo mundo vai se curvar perante o Deus de Israel. Aleluia. Então, irmãos, como eu não tenho mais tempo, eu ia desenvolver mais sobre oração. Mas você vai assumir um compromisso comigo, você vai meditar nesse texto, tá? Eu só vou pincelar uma coisa rapidinho aqui sobre a oração. Na versão King James, ele faz uma abordagem que eu achei legal. Porque na minha versão ele fala assim, ó, portanto vós orareis assim, né? Mas na versão King James ele fala, por essa razão, existe um motivo para orar. Os discípulos estavam com dúvida. Mas como é que a gente ora? Aí o Senhor falou assim, olha, tem uma razão para orar. Primeira razão é porque você tem um pai e ele não está na terra, sabia? O seu pai está onde? No céu. Como é que você abre uma linha de contato? Como é que você estabelece um contato com Deus que não está na terra, com teu pai que está no céu? Por meio da oração. Ele precisa ser ativado, entendeu? Por quê? Porque Deus não está na terra. Se Deus estivesse na terra, estaria acontecendo 2 coisas. Ou você estaria sendo fulminado, ou estaria tudo em paz. Como ele não está na terra, ele precisa ser contactado, tá bom? Então, uma das razões da oração é essa. A outra é a vontade de Deus e o reino. Então, a primeira coisa que você, quando você for orar no teu quarto, irmãos, você tem que pegar a palavra e orar a palavra. Essa é a dica, tá? Anota aí. Irmã Lúcia, você que está anotando, anota isso aí que é o mais importante. Quando você entrar no seu quarto para orar, a primeira coisa que você tem que pegar é a palavra e orar a vontade de Deus e o reino de Deus. Combinado? Fechou? Então, quando você for orar no seu quarto, o que você vai pegar? Isso. Você vai começar orando a vontade de Deus. Primeira coisa que o Senhor quer que você ore é a vontade de Deus. Ah, Alisson, orar é falar com Deus. Orar é falar com Deus? Quem acha que orar é falar com Deus? Na verdade não, sabia? Se a Olga for falar com Deus e for assim,
Ah, Deus, olha, estou assistindo a novela da Record, Reis. Nossa, que legal essa novela, Deus, muito legal. E amanhã vai acontecer tal coisa na novela. Isso é oração? A jovenzinha, ai, Deus, eu estou apaixonada pelo menininho da minha escola, ele é tão lindo e tal, não sei o quê. Isso é oração? Não. Por quê? Porque Deus não está ouvindo. Nem tudo que você fala com Deus é oração. Mas quando você ora a palavra de Deus, a vontade de Deus, isso é oração. E aqui ele fala da vontade e do reino. Só que enquanto a vontade de Deus e o reino não é feita, a gente tem algumas necessidades. Aí ele fala, o pão nosso de cada dia. Então você ora ao Senhor as tuas necessidades. Outra coisa que você ora para o Senhor é pedindo perdão. É clamando por perdão. A gente erra o tempo inteiro, irmãos. Então outro item da tua oração que não pode faltar é pedir perdão. Outro item da tua oração que não pode faltar é pedir para o Senhor te livrar do mal. Irmãos, a gente está cercado do mal. O mal nesse momento tem gente querendo destruir o teu casamento. Nesse momento tem gente querendo destruir a tua saúde. Tem um monte de potestade. Quando Daniel jejuou, teve uma guerra para o anjo conseguir chegar na terra. O príncipe da Pérsia não queria deixar passar, entendeu? Então, irmãos, nesse momento, tem várias coisas querendo agir na tua vida. Não estou querendo te deixar com medo não, mas eu estou, tá? Então você tem que orar. Senhor, me livra do mal. Desesperadamente. Deus precisa saber. Se Deus não souber, você tá lascado, tá bom? Então, irmãos, a oração é para te livrar do mal. Quem quer ser livre do mal aqui, levanta a mão. Você pode estar, hoje você vai voltar para sua casa e vai cozinhar, né? Pode acontecer uma coisa ali, a panela quente pode virar em você. A gente está cercado de perigo, irmãos. O que você tem que fazer? Orar. Senhor, me livra do... Então, combinado? Terceira chave. Essa chave é a mais negligenciada, tá? Então, agradecer. Obrigado, minha irmã. Agradecer, viu? Anota aí. Amém. Amém. A terceira chave para eu concluir, irmãos, e essa chave é a mais negligenciada. Jejum. Eu não sei por que, irmão, a gente esqueceu do jejum. Às vezes a gente acha que jejum é coisa do Antigo Testamento. Mas Jesus veio mostrar que não. Jesus foi o primeiro a jejuar. Ele ficou 40 dias jejuando. Paulo falou que jejuou muitas vezes. Então jejuar, irmãos, não é uma coisa do Antigo Testamento. Jejuar, irmãos, é uma necessidade urgente para cada um de nós. Eu, durante muitos anos, eu negligenciei o jejum. O jejum não era coisa que estava na minha lista, no meu checklist lá, de vida com Deus, não existia jejum. No ano passado, o Senhor falou fortemente comigo sobre o jejum, irmãos. E de maneira milagrosa, o Senhor destravou várias coisas na minha vida que estavam amarradas. Aleluia. Tem recompensa, irmãos, que só o jejum vai fazer por você, tá? Não sou eu que estou dizendo isso. A palavra de Deus fala isso. Teve um episódio que os discípulos tentaram expulsar uns demônios lá, não foi? Irmãos, tem coisas ruins na nossa vida que só oração não vai resolver. Quem concorda comigo, levanta a mão. Amém. Teve situações que o Senhor falou, olha, isso aqui só jejum e oração. Só oração não resolve. Tem que ter jejum. Então, irmãos, na situação que o mundo está hoje, as ameaças que a gente vive, irmão, se a gente não jejuar, a gente vai andar muito devagar. Quem quer andar mais rápido aqui, levanta a mão. Eu quero andar mais rápido, irmãos. Mas essas coisas aqui, se a gente praticar sozinho, se só o auxílio de jejuar, a gente vai continuar andando devagar. Mas se a igreja abraçar isso, como eu falei, quem é que tem a chave disso aqui na mão? Quem é que tem a chave disso aqui na mão? A igreja. Então, se a gente abraçar essa passagem secreta, o reino vai descer. O reino vai descer no nosso meio. A gente vai ser misericordioso uns com os outros. A gente vai conseguir consolar uns aos outros. Os irmãos vão conseguir herdar a terra. Os irmãos vão prosperar. Por quê? Porque o reino vai descer. Então, irmãos, eu queria firmar aqui com vocês um compromisso. Que tal? Quem quer fazer um compromisso com o Senhor aqui, com a igreja e com o irmão que está falando aqui? Levanta a mão. Então, irmãos, o compromisso é a gente desenvolver a generosidade, a gente desenvolver
a intimidade no nosso quarto e a gente desenvolver a humilhação. O que é o jejum, irmãos? Jejum não é meritocracia, né? Bem, então quem jejuar mais recebe mais. É isso, jejum? Não, jejum não é meritocracia, irmãos. Jejum é humilhação. Quando você se humilha diante do Senhor, um coração humilde, quebrantado, é a primeira porta para entrar no reino. As bem-aventuranças estão falando disso, irmãos. O humilde de espírito é o primeiro passo para entrar no reino. Então, irmãos, essas 3 chaves que eu queria entregar na mão de vocês. Generosidade com o próximo, intimidade com Deus e humilhação com você. Quem quer andar nesse caminho, levanta a mão. Amém. Então, irmãos, para encerrar, eu queria convidar vocês para cantar uma canção. Uma canção que fala assim, ó. Se o meu povo se humilhar, jejum, orar, intimidade, e me buscar e se converter dos seus caminhos maus, generosidade. Amém. Então, aleluia! Então eu ouvirei do céu e estarão abertos. Quem lembra onde está esse versículo, hein? É Crônicas. Olha o meu pastor aí, ó. Olha o meu Google aqui, ó. 2 Crônicas 7,14. Vamos ler junto para terminar? De pé? E depois a gente vai cantar essa canção? Amém? Aleluia. Amém. Vamos ler junto, bem forte. Aleluia. Amém. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Amém. Então vamos cantar, irmãos? Amém.